Aula 6, o tema concepção de projeto estrutural para instalações rurais. Os tópicos que serão discutidos nesta aula são os seguintes: lançamento da estrutura, problemas e soluções e compatibilização. Lançamento da estrutura é um tema de suma importância para a análise e para a implantação do sistema estrutural a ser adotado nas instalações. Consiste basicamente na escolha de um sistema estrutural que constitua parte resistente da edificação. A escolha dos elementos e as suas posições é de extrema importância. E isto basicamente consiste no lançamento da estrutura. É você escolher o elemento e sua posição. Então você está fazendo o lançamento, é a escolha do elemento e locar este elemento. E, consequentemente, isso levará a um sistema estrutural eficiente, capaz de absorver esforços e transmitir ao solo, que é o principal objetivo de uma estrutura. Para o início do projeto de qualquer instalação, é imprescindível que tenhamos em mão um projeto arquitetônico. E muitas vezes, no meio rural, nos empreendimentos rurais, que são destinados à criação de animais, seja ele no sistema confinado, semi-confinado, né? Bovino ou caprino, ovino, suíno, aves. São projetos que, basicamente, muito simples do ponto de vista arquitetônico. Tem algumas posições, algumas exigências que nós, engenheiros, podemos fazer tranquilamente. Mas, para o projeto estrutural, precisamos ter já a concepção arquitetônica. Para isso, temos a base do projeto estrutural por prever a posição dos elementos. Então, ao fazer o projeto arquitetônico, nós estamos dando a condição para o projetista estrutural fazer a locação dos elementos estruturais, ou, como está dizendo, prever a posição dos elementos estruturais. A condição imposta pela arquitetura deve ser atendida. O projeto estrutural não pode alterar a concepção arquitetônica. Se nós, engenheiros agrícolas, partimos do princípio de um projeto arquitetônico para uma instalação, se nós formos fazer o cálculo estrutural, devemos respeitar a nossa concepção arquitetônica. Ou se outro colega for fazer, deve ser também respeitada a concepção arquitetônica, porque tem um princípio. Geralmente, o princípio arquitetônico, nós, engenheiros agrícolas, nas instalações rurais, fazemos é para privilegiar, é para dar condições de conforto aos animais, como também aos operários. Portanto, essa concepção não deve ser alterada de hipótese alguma. Outra coisa importante é informações de pé direito, posição de caixa d'água, altura do forro, se tiver alguma possibilidade de escada, a escada, se tiver viga em balanço, deve ser postas, certo? Então, essas condições, pé direito, posição de caixa d'água, altura de forro, isso é do projeto arquitetônico que eu estou falando. E nós, ao fazermos um projeto para uma instalação rural, devemos ter todos esses dados já no projeto, no anteprojeto, que é a concepção da ambiência que será concebida no projeto.
vamos dizer, uma estrutura mais complexa. É uma edificação residencial, mais ou menos urbana, que pode também ser essa mesma concepção para o meio rural. Pode ser, como vamos supor, a casa-sede do empresário rural, do fazendeiro. E daí você tem uma edificação com 2 pavimentos, com viga, com laje, paredes, lareira, garagem, toda essa complexidade de situações. Eu trouxe essa devido a essa complexidade. Se nós entendermos aqui nos galpões para a implantação de um projeto, de uma instalação para uma exploração agrícola, pecuária, vai ser bem mais simples. Então, aqui nós temos uma planta baixa que foi feita em cima de uma concepção arquitetônica. Planta baixa nós já sabemos trabalhar muito bem. Concepção arquitetônica, foi feito o projeto, se dá os cortes e daí encaminha essa planta para o projetista estrutural. Se nós estamos nessa posição de projetista estrutural, precisamos não só dos cortes, mas da planta baixa, para que possamos fazer o lançamento da estrutura. Temos um outro corte, veja que são mais 3 cortes daquela edificação, aonde o desenhista, né, faz o detalhamento do projeto arquitetônico. Daí, para esse detalhamento, o projeto estrutural vai ser respeitado essa situação. Por exemplo, vocês vejam que tem aqui um balanço, uma viga em balanço, tem a cobertura aqui do corte CC para mostrando aqui o pé direito e a altura, daí você tem a inclinação, você tem as posições dessas vigas, dessas colunas que ficarão aqui e as vigas que sustentarão a laje. Isso são detalhes, volto a dizer, de uma estrutura complexa. Veja, aqui nesse corte está nos dizendo que aqui tem uma caixa d'água. Então, toda a carga decorrente do armazenamento da água vai ser transmitida para essas colunas, essas 2 colunas, que passa para essas 2 aqui, eu vejo que tem coluna, que passa para essas 2 que até chegar ao solo. Então, veja que isso é uma informação e tem a altura de cada segmento desse aqui, de cada plano desse, para que possa dimensionar as colunas, isso é importante. E as restrições que são os pavimentos. Já aqui temos a planta baixa e começa a locação, o lançamento da estrutura, a locação dos elementos estruturais. O que nós chamamos de locação, no caso aqui, nesse exemplo aqui, ó, temos as colunas aqui, tem essa coluna que está locada nessa direção, ó, a maior, o comprimento está sendo nessa direção aqui. As 3 colunas têm a mesma direção, mas já a quarta já está com a direção contrária. Porém, essa outra coluna que está na mesma direção dessa aqui, ó, isso já dá que o projetista vai lançar a sua viga sobre essas 2 colunas, como também essas vigas aqui sobre essas colunas. Então, esse posicionamento é importante porque diminui o vão. Você calcula as suas vigas para que atenda uma flecha adequada. Certo? Veja que aqui tem o mesmo lançamento dessa coluna, está aqui. Veja que é uma planta complexa, porque você tem vão que não tem, não é linear. Veja que aqui essa coluna está no mesmo alinhamento dessa, mas essa aqui já não está. Certo? Isso faz com que essa está aqui porque vai pegar o segmento dessa aqui, ó, vai amarrar com uma viga aqui.
Esta aqui está na mesma posição, tem uma viga que vai ligar esse ponto a este aqui. Veja que na curva aqui, ele já não fez, já fez uma coluna, mas essa coluna será conectada a essa viga que liga esse ponto a este aqui. Então, gente, entre duas colunas tem que ter uma viga para unir o concreto. A coluna não pode ficar solta. Tem que ter um outro elemento estrutural para que dê continuidade, amarração. Então, a planta baixa ela é de suma importância para esse lançamento da estrutura. Aqui é outro, aqui são dois pavimentos, aqui é o pavimento superior. Basicamente, o pavimento superior respeita as mesmas condições do pavimento inferior, ou o inferior respeita a do superior, né? Agora, tem alguns momentos que pode ser desrespeitado, como você gera uma coluna no vão de uma viga. Não é bom, mas às vezes a necessidade arquitetônica exige. Por que não é bom? Porque pode provocar uma viga superdimensionada, robusta, e isso e cara, né? Quando é robusta, cara, você tem uma coluna e tem uma força concentrada numa viga. E de alta intensidade provocará um dimensionamento também robusto. Então isso, nas instalações rurais, eu volto a dizer, se for numa complexidade semelhante a esta que está aqui nessa planta, certo? Pode ser assim, tipo uma empresa de laticínio, uma queijaria, onde você tem um ambiente para recepcionar o leite, um ambiente para processamento do leite e fabricação do queijo, um ambiente para o armazenamento do produto acabado, né? Um ambiente para tipo banheiros, tal, e vestuário para os funcionários. Tudo aí são regras de itens que o Ministério da Agricultura exige. Então você precisa ter. Então, esse já é um projeto um pouco mais complexo, que leva a algo semelhante a uma planta dessa. E a sobreposição, o que é que ele chama de sobreposição? É dois pavimentos, então um pavimento vai ficar sobre o outro. Então o que ocorre aqui ocorreu no pavimento inferior. Para a simplificação da estrutura. O que ocorre aqui ocorre lá. Veremos agora a localização dos pilares. Essa localização ela é importante porque já, como nós vimos nas plantas baixas apresentadas anteriormente, que traz não só o princípio de transmitir cargas aos solos, mas também de conceito de amarração entre as paredes, entre a alvenaria. Então, iniciar pelo canto já é uma amarração, você está amarrando aquela alvenaria naquele canto. Áreas comuns a todos os pavimentos. Se for, no caso, naquela planta baixa que tinha 2 pavimentos, você vai fazer uma área que seja comum a todos os pavimentos, ou seja, haja continuidade vertical. Localização da casa de máquina e de reservatório. Então, se está localização aí se for reservatório de água, precisa ter uma estrutura para sustentar, precisa dar continuidade até o solo, e aí precisa locar os pilares que darão sustentação à caixa d'água e transmitirão as ações ao solo. Pilares de extremidade. Os pilares de extremidades são aqueles cantos, são os pilares que geralmente têm os menores esforços, salvo alguns detalhamentos de projeto. Os pilares internos, sempre numa instalação, se for numa agroindústria, numa ordenha, precisa ser numa residência rural, numa pousada, num hotel rural, nós podemos também trabalhar com isso, devem ser embutidas, para não ficar aquela sobressaindo na alvenaria. Então é recomendado que embuta o quanto possível os pilares na alvenaria, para que não fique aquele sobressalto nas paredes. E tentar manter os pilares alinhados, formando um pórtico
com as vigas, ou seja, o alinhamento dos pilares, nos dois sentidos, é de extrema importância. Uma que dá condição para que as cargas sejam transmitidas de maneira correta ao solo e a viga transmita ao pilar e o pilar, por sua vez, ao solo, que não haja flexão devido ao momento, devido à excentricidade de carga, né? E nas instalações rurais para animais, gente, quanto possível deve ser evitados os pilares internos. As instalações rurais, basicamente, são instalações, vamos dizer, retangulares, que tem a linha de pilares nas duas faces, no sentido do comprimento, e onde serão conectados por um elemento de cobertura, pode ser uma treliça ou uma viga, né? E, então, para evitar os pilares internos, é para facilitar o processo produtivo nessa instalação. Você coloca uma instalação para frango, hoje com 14 metros de diâmetro, de largura e 150 metros de comprimento, você não evitar pilares internos, para manuseio das aves, para limpeza das aves, para que as máquinas possam entrar nessa instalação e fazer limpeza, as máquinas possam entrar e fazer a coleta dos animais. Então, esse e daí é quase que uma exigência. E os pilares de extremidades, que é o que se usa bastante nas instalações rurais, toma uma importância muito grande, certo? Com relação às informações para os pilares, temos de dizer o seguinte: usualmente disposto de forma que resulte distância entre os eixos da ordem de 4 a 6 metros. Veja que eu estou falando aqui em concreto. Então, uma viga que tem um vão, a distância entre eixo de pilares de 4 a 6 metros já é uma viga pesada, uma viga que tem um rigor de carga grande. Daí ela deve ser dimensionada, daí ela vai ser robusta. Distâncias grandes, aí temos vigas incompatíveis, maiores custos, porque tem maior seção, maior taxa de armadura, maior ferragem, para suportar o peso próprio e o peso que está sobre ela no vão. Então, as distâncias grandes, os grandes vãos, não são legais. Distâncias pequenas, pequenos vãos, interferência na fundação, aumento de consumo de material e mão de obra. Então, nem tão grande e nem tão pequena. Quando pequena, você vai ter que transmitir as cargas ao solo. Você vai fazer muitas fundações, e daí o custo dessas fundações aumenta pela mão de obra, pela a ferragem que você usa também. Mesmo que seja uma carga pequena, mas você tem uma grande quantidade de fundação para você fazer. Então, isso não é interessante. Então, essas informações, bom trabalhar no intermediário, certo? Informações importantes sobre pilar ainda, nesse aspecto, é você não iniciar um pilar no meio de uma viga, né? Tem uma viga aqui, como está indicando aqui, e na viga de transição você tem um pilar aqui, mas você está jogando uma carga concentrada no meio ou numa parte do vão que vai provocar uma deflexão grande. Então, essas são situações que devem ser evitadas. Devem ser evitadas, certo? Para não tornar a edificação cara, devido à robustez dessas vigas.
Localização de vigas e pilares. Trechos do laudo técnico divulgado pelo CREA. Bem, isso aqui é um exemplo de um problema de uma edificação que tem, consequentemente, leva a uma ação judicial entre a construtora ou entre o projetista e o proprietário, né? E daí você leva a fazer divulgação, leva a impasse e às vezes o CREA recorre a fazer esses laudos, ou mesmo quando tem um acidente. Tem um acidente, o primeiro que vai é o CREA fazer a vistoria e faz um laudo. Então, isso aqui é de um laudo de uma edificação que teve problema. Então, veja, no caso, abre aspas, porque é o do laudo. Após analisar os projetos de arquitetura, estrutura, fundação, laudos de sondagem e realização de ensaios em amostras de aço e concreto colhidos no local, a equipe técnica concluiu que, veja, se é uma obra de vulto, grande, olha que tem detalhe aqui, projeto de arquitetura, tem que ser analisado, por isso tem que ter projeto de arquitetura. Projeto estrutural, está aqui, estrutural. Da estrutura, ela manda para onde? Para ter equilíbrio estático no todo. Para a fundação, precisa também ter projeto de fundação. Laudo de sondagem, sondagem do solo, se o solo tem a capacidade de suporte, que suporta as ações que chegam na fundação. E a realização de ensaios. Se é uma obra grande, pega um ensaio, o concreto, e manda para um laboratório fazer os testes de resistência, assim como o concreto. E daí decorre o conceito dos laudos. O concreto e o aço empregados na estrutura apresentavam resistência compatíveis com as recomendadas pelas normas brasileiras. Estava atento, ótimo. A fundação foram corretamente projetadas, considerando-se as cargas informadas no projeto. Também, então veja que vai passo a passo. Esse é um critério de um laudo, para se ter uma ideia aqui nesse ponto da aula. Continuando com o laudo, temos aqui, considerando as recomendações normativas para dimensionamento de estruturas de concreto, para o carregamento verticais e para o vento, observou-se que o projeto estrutural executado não atendia tais recomendações, sendo a situação mais crítica referente à atuação do vento. Então, a gente, principalmente aqui no Nordeste do Brasil, a gente tem um problema que não considera o vento, a ação do vento nas estruturas, por não termos com frequência jorradas de ventos, né? Mas é um item que deve ter. Já nas instalações rurais, a ação do vento é importante usar como nós usamos lá na estrutura de madeira, para que possa ter mais segurança durante a vida útil da estrutura. Então, veja que aqui, num laudo de um acidente que houve numa edificação, conseguiram pegar a questão da ação do vento. A outra, para a situação de colapso, no caso da construção, observou-se que a fundação apresentava resistência significativamente superior, descartando-se a hipótese de que o colapso tenha se iniciado por esgotamento da capacidade resistente do solo. Então, não foi por recálculo do solo, foi por outra coisa. Esse é o... E ele continua, para o caso da construção, verificou-se que diversos pilares no nível do pavimento térreo não apresentaram resistência compatível com os esforços atuantes, com alguns apresentando rupturas bruscas e sem avisos, fissuras. Então veja, aqui os pilares não resistiram à carga que estava sobre eles. E daí tem nós chamamos patologia. Tem as fissuras que dá ideia, ou mesmo o esmagamento, tipo corpo de prova de concreto que se vê no esforço de compressão.
E ele conclui, assim, a equipe concluiu que o colapso ocorreu por problemas de concepção estrutural. E o colapso do edifício ocorreu quando a estrutura foi submetida a uma combinação elevada de carregamentos verticais e horizontais. Verticais, o peso próprio e o peso da instalação, e horizontal, provavelmente, a ação do vento, que causa momento nos pilares lá embaixo. Então veja como esse é o detalhamento de uma vistoria, ou de uma consultoria, ou de um parecer técnico sobre um problema. Então é importante que saibamos todas aquelas fases do projeto, do lançamento da estrutura, não só para nós fazermos o lançamento, mas também para que nós possamos, em algum momento, fazer uma vistoria e dar um parecer. Então é isso aí, nesse tema de lançamento de estrutura.